Vamos para mais uma aula de desenho técnico. Na aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre a perspectiva isométrica. Então, no desenho técnico, é muito comum que sejam representadas perspectivas por meio de esboços, desenhos que são feitos à mão livre de forma muito rápida. E esses esboços, eles terminam sendo úteis quando a gente deseja transmitir de forma rápida a ideia de um determinado objeto. Então, quando a gente começa a exercitar o traçado da perspectiva, a gente começa a se familiarizar com as formas dos objetos e como é feita essa composição dessa forma. E isso termina sendo uma condição muito importante para que a gente consiga ter um bom desempenho na leitura e interpretação dos desenhos técnicos também. Bom, então vamos começar com o conceito de perspectiva isométrica. A palavra isométrica é formada por duas terminações, iso e métrica. Iso significa mesma e métrica significa medida. Ou seja, isométrica é aquele desenho que vai ter a mesma medida. Então, a perspectiva isométrica ela vai manter as mesmas proporções do comprimento, da largura e da altura daquele objeto que está sendo representado. E aí, por ter a mesma medida nas três dimensões, ela vai ter um traçado relativamente mais simples se comparada com as demais perspectivas, que vai ter uma redução dependendo do ângulo e dependendo da configuração da forma do objeto e da posição que ele tiver também de distância do observador. Então, nesse caso, a perspectiva isométrica ela vai ser um processo de representação tridimensional em que o objeto ele vai se situar no sistema de três eixos coordenados, que é chamado de axonometria. Esses três eixos, estão sendo representados aqui o eixo Z, o eixo X e o eixo Y. E aí, esse desenho da perspectiva isométrica, ele vai ser baseado num sistema onde vai ter essas três semirretas, que são os três eixos, e eles têm em comum o mesmo ponto de origem, que é esse ponto onde todos os eixos e as semirretas elas estão se encontrando. E a outra observação, no caso da perspectiva isométrica, é que essas semirretas elas formam entre si o ângulo de 120 graus, em todos os sentidos. Então, a perspectiva isométrica, ela vai sempre conter os três eixos, e esses eixos, eles vão estar a 120 graus um do outro. Então, para a gente conseguir compreender melhor como é o funcionamento dessa perspectiva, a gente precisa também compreender o que é o ângulo. O ângulo ele vai ser a figura geométrica, que é formada por duas semirretas que possuem a mesma origem, como está aqui. E a medida do ângulo vai ser dada pela abertura entre esses dois lados. Então, aqui, ó, quando eu tenho esta abertura aqui, eu vou ter o valor do meu ângulo. Então, uma das formas que a gente consegue medir o ângulo consiste na divisão de uma circunferência em 360 partes iguais. Então, cada parte ela vai corresponder a 1 grau. Então, a medida em grau ela vai ser indicada pelo numeral, seguido pelo número de grau. E a gente vai ler sempre o valor numérico e o grau no final, como, por exemplo, 45, aqui é o símbolo de grau, então a gente vai ler sempre 45 graus para essa configuração aqui desse ângulo. Então, voltando para a questão da perspectiva isométrica, a gente vai começar a nomear os elementos. Então, cada uma dessas semirretas, ele é chamado de eixo isométrico. Então, aqui a gente vai ter um eixo isométrico.
aqui o eixo X e aqui embaixo o eixo Z. Observem que a figura que eu estou mostrando para vocês, ela é diferente da figura anterior. No entanto, ela mantém as mesmas configurações. Eu tenho o eixo X, o eixo Y e o eixo Z. E esses eixos, eles vão ter entre si, formando os ângulos de 120 graus, como aconteceu na figura anterior. 120 graus, 120 graus e 120 graus. Então, a gente vai sempre representar nos nossos desenhos da disciplina os eixos isométricos na posição indicada nessa figura. E o traçado das perspectivas isométricas, vai estar sempre partindo desses eixos. Então, é importante a gente delimitar esses eixos no desenho antes de começar, porque todo o resto da nossa figura vai sair desse formato, desse modelo. Então, um elemento muito importante no traçado dessa perspectiva isométrica é a gente conseguir identificar a linha isométrica. Então, o que seria essa linha isométrica? A linha isométrica ela vai ser qualquer reta paralela a um eixo isométrico. Então, ela vai receber esse nome de linha isométrica. Então, aqui nessa figura, eu vou ter os meus eixos isométricos, o eixo Y aqui, o eixo X e o eixo Z. Então, eu tenho aqui 3 eixos isométricos. E para cada eixo, eu vou ter uma linha paralela. Então, a minha linha R, que está denominada aqui, que está pintadinha aqui de vermelho agora, ela vai ser uma linha isométrica ao eixo Y. Ela está paralela ao eixo Y. A minha linha T, aqui, pintada agora de azul, ela é uma linha que está paralela ao eixo Z. E a minha linha U, que está aqui pintada de verde, ela está paralela ao eixo Y, ao eixo X. Então, cada linha dessa que se encontra paralela aos eixos, elas são consideradas linhas isométricas. E aqui faltou marcar para vocês a linha S, que também está ali paralela ao eixo Y. Então, uma dica para vocês identificarem de forma mais fácil a linha isométrica e o que são as linhas paralelas é que as retas situadas no mesmo plano, elas vão ser sempre paralelas se elas não possuem nenhum ponto em comum. Então, veja que em nenhum momento essas linhas que eu marquei aqui de vermelho, de verde e de azul, elas tendem a se encontrar. Então, ela não vai ter nenhum ponto em comum. Então, isso se considera uma linha isométrica. Então, por outro lado, as linhas que não são paralelas aos eixos isométricos, como está aqui representado pela linha V, elas são linhas não isométricas. Bom, um outro elemento que também é utilizado na perspectiva isométrica é a malha isométrica. A malha isométrica ela vai ser um artifício de desenho que tem como objetivo facilitar a produção de rascunhos e de desenhos que vão ser muito próximos da perspectiva isométrica que vai ser feita com o instrumento, que por isso seria mais precisa. E ela visa realmente facilitar esses desenhos de forma mais rápida. Então, ela vai ser uma malha formada por triângulos equiláteros e formada também por retas paralelas aos eixos, como está sendo apresentado nesse exemplo aqui. Ó. Então, essa malha está formada por triângulos, e esses triângulos são equiláteros, ou seja, todos os lados são do mesmo tamanho, e ela também é representada por retas que são paralelas, que eu vou pintar aqui de vermelho para vocês verem. Então, essa malha isométrica, ela tem como finalidade facilitar. E aí, observem que a partir dessa malha, a gente consegue identificar os eixos
três eixos, né, do objeto. Um caso teria um aqui para baixo. E a gente consegue fazer a representação desse objeto seguindo a inclinação que já está aqui por meio dos triângulos e das linhas paralelas, como está aqui nesse desenho desse dado. Então, outro termo que também vocês podem encontrar é o termo papel reticulado. Esse termo é referente a um papel que vai ter essa malha reticulada e tem como objetivo também facilitar o traçado dessa perspectiva isométrica à mão livre. Então, quando a gente vai fazer sem o uso de instrumento, a gente pode utilizar esse tipo de papel que vai ter essa representação. Então, esse papel reticulado, ele vai ter uma rede de linhas que formam entre si os ângulos de 120 graus e por isso permitem que a gente utilize para fazer a parte do desenho da perspectiva isométrica. Então, essas linhas elas vão servir como guias, justamente para orientar quando a gente for traçar os ângulos corretos dentro dessa perspectiva. Então, na parte de processo construtivo da perspectiva isométrica, por conta de algumas questões práticas, a gente costuma utilizar na construção dessas perspectivas dos desenhos o prolongamento de dois eixos, que são os eixos X e o eixo Y. E aí isso vai acontecer a partir do ponto de origem, que é o ponto O, no sentido contrário, formando ângulos de 30 graus com a linha horizontal. Então, aqui, ó, eu vou ter o eixo Z, pintadinho aqui de amarelo, o eixo X e o eixo Y, assim como apareceu em todas as figuras que vocês viram até agora. Para fazer esse desenho de forma simplificada e mais fácil, o que a gente vai fazer? Essa linha horizontal aqui, que eu pintei aqui de azul para vocês, ela vai ser utilizada como referência. E a partir desse ponto de origem aqui vermelhinho, é que esses eixos eles vão ser prolongados. Então, o eixo X, eu vou prolongar ele aqui de verde. Então, ele vai ser prolongado no sentido oposto ao ponto O, certo? E o eixo Y, ele vai ser prolongado no sentido oposto ao ponto O também, que está marcado aqui de azul claro. Então, esses eixos, eles vão formar, em relação a essa linha azul escura, o ângulo de 30 graus. Como está aparecendo aqui marcadinho para vocês. E isso vai terminar fazendo o quê? Facilitando, na hora que a gente desenha, o ângulo correto. Então, nessa parte do desenho, isso termina facilitando para a gente, né? Porque quando a gente vai representar um objeto, essa representação ela fica simplificada, já que a gente já fez o rebatimento desse ângulo previamente, como é o caso da representação desse dado aqui que vocês estão vendo. Então, ele está aqui considerando esse prolongamento dos eixos X e Y e o ângulo de 30 graus, né, com relação justamente a essa linha horizontal, essa base horizontal. E mesmo com esse rebatimento, o eixo Z, que é o eixo vertical, ele vai permanecer sempre inalterado. Então, todas as linhas que vão ser feitas na vertical, elas vão estar sempre a 90 graus da linha da base horizontal. Então, quando a gente vai fazer esse processo construtivo por meio de instrumento, a gente vai posicionar o material da forma que está aparecendo aí nessa figurinha para vocês. Esse quadrado aí da borda é como se fosse a nossa prancheta. Ele está representando a nossa prancheta. Essa linhazinha com a base amarela é a nossa régua paralela. Então, observem que o par de esquadros ele está posicionado, né, rente, né, tangente a essa reta paralela. Então, essa reta ela pode ser a própria régua paralela que a gente usa na prancheta,
ou uma linha de referência que a gente tenha para fazer esse desenho. Então, observem que meu esquadro de 30 e 60 graus, ele está posicionado com o ângulo de 90 aqui, como base, né, dessa linha paralela que eu tenho, dessa linha horizontal que eu tenho aqui no desenho. E aqui, ó, eu vou ter o meu ângulo de 30 graus. Então, aqui eu vou ter o ângulo de 30 graus do meu esquadro. Então, essa linha que está aqui sendo representada, e eu vou marcar agora de amarelo para vocês, ela está sempre a 30 graus com relação a essa base horizontal. Então, todas essas linhas aqui, elas vão estar a 30 graus. O mesmo acontece no sentido oposto. Então, nessas outras linhas que também são horizontais, elas também estariam a 30 graus. Eu também estou pintando aqui de amarelo para vocês conseguirem ter essa percepção melhor. Então, aqui eu estou utilizando também o mesmo esquadro de 30 e 60, com os 90 graus aqui, novamente, colocados, alinhados de forma tangente nessa linha horizontal, nessa reta paralela. E aqui, ao contrário da angulação da lateral, eu vou ter que todas as minhas linhas verticais, elas vão estar a 90 graus dessa linha de base horizontal. Então, essas linhas aqui são todas perpendiculares. Então, tudo aqui que está pintadinho de verde para vocês agora vai ter essa mesma angulação. Então, cada eixo coordenado dentro desse processo construtivo da perspectiva, ele vai corresponder a uma dimensão, uma determinada dimensão do objeto. Então, lembrando que aqui a gente vai ter os prolongamentos, né, dos eixos. Então, aqui a gente vai ter o eixo X, o eixo Y e o eixo Z. E cada um desses eixos, eles vão corresponder a uma medida. Então, eu vou ter o meu eixo, o prolongamento do meu eixo Y relacionado ao comprimento do objeto. O meu eixo Z vai estar relacionado à altura do objeto. E o meu eixo X, ele vai estar relacionado à largura do objeto. Então, sempre os nossos desenhos, as nossas perspectivas isométricas, elas vão estar representando em cada um desses eixos as medidas do objeto que está sendo representado. Bom, agora que vocês já conseguiram compreender o conceito, né, e o funcionamento de toda a parte teórica da perspectiva, vocês vão praticar essa perspectiva, principalmente utilizando a malha isométrica, né, para facilitar o desenho de vocês. Bons estudos!